Olá, meu caro amigo e amiga, pessoas que me acompanham nas redes sociais. Um bom dia para você, que o poder superior, de acordo com a sua compreensão, venha abençoar o seu dia. Hoje nós vamos falar sobre o comando apt-get, é a nossa dica bolachinha de hoje, e também sobre o comando aptitude. São dois comandos que fazem parte aí do sistema operacional Debian e também nós temos ele no Ubuntu. Primeiro passo, eu vou falar sobre a diferença entre o apt-get e o aptitude, tá? Ambos os comandos, eles utilizam um arquivo que mantém os repositórios. O que são repositórios? Repositórios são servidores ou mídias que contêm pacotes. O que são pacotes, professor Juliano? Pacotes são programas, tá? Então, por exemplo, vamos abrir aqui com o nosso editor Nano, esse arquivo aqui, etc apt sources.list. Então, vou abrir esse arquivo e aqui é o caminho aonde ele aponta para fazer download e a instalação desses pacotes. Então, o apt-get ou aptitude, ele faz o download do software, tá? No caso aqui está apontando para a internet, ou se tivesse descomentado essa linha, ele ia buscar no CD-ROM do Debian esses programas. Então ele vai fazer a cópia do CD-ROM desse programa que eu for instalar e vai fazer a instalação de modo automático para mim. Então eu vou deixar comentada essa linha que eu não quero do CD-ROM, até porque os programas do CD-ROM eles são estáticos, eles não se atualizam, né? E eu vou descomentar se tivesse comentado aqui minha linha. Acabei de instalar o Debian, não está comentada. Eu vou descomentar para fazer a instalação dos pacotes pela internet. Provavelmente essa linha você pode não ter se você acabou de instalar o seu Debian, porque por padrão ele não instala softwares que não são livres. E essa é uma linha para você instalar programas non-free, tá vendo? Porque às vezes você precisa, por exemplo, instalar o Flash Player, e ele é um programa proprietário da Adobe. Então, nesse caso, você tem que configurar essa linha aí no seu Debian para você poder instalar pacotes que não sejam open source. E por padrão você tem essa linha que é a Security, que são atualizações de segurança, e você tem esse main, que são os pacotes aí propriamente dito do Debian, ok? Então uma vez que se ela tiver comentado essas linhas, você descomenta, que é tirar o jogo da velha, lasanha, linha do trem, cerquilha, sustenido, né? Um monte de apelidos os alunos dão para isso. Uma vez que você tira isso, esse script ele vai ser lido, tá? Então configuramos aqui corretamente o nosso sources.list. Você vai salvar isso com Ctrl O, no caso aqui do Nano, e sair aqui com Ctrl X. E em seguida nós temos que usar o comando apt-get update. Esse comando apt-get update, ele faz o seguinte, ele vai buscar o índice do arquivo etc apt sources.list. Então toda vez que você faz uma alteração aqui dentro, que você coloca novos repositórios, tá? E você tem que executar o comando apt-get update para ele ler essa nova lista. Então eu vou executar aqui o meu comando para ele pegar. Ele vai fazer o que? Ele vai lá no servidor, nos repositórios, e fala para o repositório, ó, me manda uma lista atualizada dos programas que está disponível aí para o meu usuário fazer a instalação de programas. E aí o repositório retorna com essas listas atualizadas, tá? Então vamos aguardar aqui, ó, lendo lista de pacotes. Pronto, leu a lista de pacotes. Agora eu já posso começar a instalar programas. Primeiro comando, depois do apt-get update, é a gente saber que programa eu quero instalar. Para isso a gente utiliza o comando apt-cache. Nesse caso, ó, não é apt-get. apt-cache espaço search e um nome do programa. Por exemplo, eu quero instalar um editor de texto, mas eu não sei o nome desse editor de texto. Então eu posso colocar uma string, editor. E ele vai me trazer uma lista gigantesca com softwares e editores de texto. Shift Page Up, eu subo essa lista para ler o conteúdo de cima. Então eu vou lendo, ó. Eu vi lá que MC, Midnight Commander, um poderoso gerenciador de arquivos, etc. Então, além do nome do programa, ele tem a sua descrição à frente. Tá? Então eu vou lá até eu instalar o programa que eu quero. Por exemplo, apt-cache search browser. Eu quero instalar um browser.
vai ter uma lista aí infinda de browser, né? Então, ó, eu tenho Firefox, etc. Aí eu vou indo e vou vendo o que eu tenho disponível lá nos meus repositórios. E aí eu vou fazer a instalação. Eu vou utilizar o comando apt-get install links, que é o links, ele é um navegador em modo texto. Então ele é um navegador web em modo texto. Vou fazer apt-get install links. Ele falou que eu já tenho instalado, ó, a sua já é a versão mais nova. Se eu não tivesse instalado, ele ia fazer a instalação. E para remover, apt-get remove links, tá? Muito bem, vou dar sim. Ok, removi o programa. Só que qual a diferença entre o apt-get e o aptitude? Eu posso instalar pacotes também com o aptitude, ó. Aptitude install links. Ele vai fazer a instalação do pacote. Acontece, pessoal, que às vezes você vai instalar um pacote A. Então você estuda lá, apt-get install A. Mas para fazer a instalação, para esse pacote funcionar, o comando apt-get ele vai resolver o que a gente chama de dependências. O que são as dependências? O pacote A para ser instalado, ele necessita do pacote B e do pacote C. Então só vai funcionar o pacote A se tiver o B e o C. O apt-get vai instalar automaticamente para você, tanto o A, o B e o C. Quando você faz o apt-get remove A, ele só vai remover o A. O pacote B e C, que são as dependências que ele instalou, vai continuar aí no seu sistema, ocupando espaço e etc e tal. Por isso, o aptitude ele é mais inteligente. Quando você instala um pacote com aptitude e você remove esse pacote com aptitude, ó, ele além de remover o pacote, ele remove as suas dependências. Então ele não deixa lixo no seu sistema. Essa é basicamente a diferença entre o aptitude e o apt-get, tá? Então o comando aptitude também é igual o apt-get, ó. Aptitude install o nome do pacote e aptitude remove o nome do pacote. Só que existe um outro comando também. Por exemplo, eu instalo o servidor Samba. Então apt-get install Samba. Quando eu instalo o Samba, eu não vou fazer o download agora, ele cria seu arquivo de configuração lá no /etc. smb samba smb.conf, por exemplo. Ele cria esse arquivo de configuração. Quando eu utilizo o comando apt-get remove samba, ele vai remover o samba, porém ele não vai remover o seu arquivo de configuração, que vai continuar lá em etc samba smb conf, tá? Amanhã ou depois eu instalo novamente o samba, ele vai pegar aquele arquivo de configuração e vai utilizar, tá? Então digamos assim, você tem um servidor todo configuradinho do Samba e tal, mas você parou de usar Samba, você não tem máquina Windows na sua rede, etc e tal. Você fala, pô, tá ocupando espaço aqui o Samba, tá me enchendo o saco, eu quero remover ele. Só que você fala, amanhã ou depois eu posso precisar desses arquivos de configuração que já estavam aqui. Então se você usa o remove, os arquivos de configuração não vão se perder. Quando você instalar novamente o Samba, ele vai pegar esses arquivos de configuração, toda a configuração que você tinha e vai utilizar. Agora, se você quer remover, por exemplo, você instalou o Samba, fez um monte de bagunça no arquivo de configuração e você queria a configuração padrão do Samba. Então, para isso, você pode usar o comando apt-get purge e o nome do pacote. Aí sim, ou aptitude purge e o nome do pacote. Agora, além dele remover o pacote, ó, remove o pacote, ele remove os arquivos de configuração. Então, todos os arquivos de configuração vão ser perdidos, tá? Então, se eu fizesse apt-get purge links, ele, além de remover o links, ele vai remover todos os seus arquivos de configuração. Tudo que ele criou, ele vai ser removido, tá? Então, essa é a diferença entre o apt-get purge e o remove, tá? Outra coisa, todo programa que você instala usando o apt-get, ele fica aqui em var cache apt archives, tá? Nesse caminho. Então esse caminho ele vai armazenando, ó, o caso ali, ó, eu tenho lá dentro o links que eu acabei de instalar. Eu instalei o links, então ele faz o download desse programa e esse programa fica aí dentro. Mesmo quando eu removo esse programa, ó, a gente acabou de remover ele continua ali o aplicativo de instalação, tá? Então o software que ele fez download para instalar continua aí dentro. Olha lá, links, não sei das quanto, no final ali .deb.
Para remover esse arquivo, de vez em quando no seu apt-get pode estar crescendo esse diretório archives. Às vezes você tem o seu Debian aí 1 ano instalando programas e isso vai ficando grande. Então, para remover isso, você pode usar o comando apt-get clean. Ó, quando eu uso esse comando, ó, olha o que aconteceu. Ele removeu automaticamente os pacotes. Agora, eu não tenho mais os programas instaladores aí dentro. Se eu for instalar novamente o apt-get install links, ele vai fazer download novamente desse software, porque eu removi aí do cache, tá? Se eu não remover do cache, quando eu removo um pacote e vou reinstalar esse pacote, ele não faz download, porque eu já tenho ele em archives. Então você pode perguntar: bom, professor Juliano, eu vou montar duas máquinas Debian. Então na primeira são configurações iguais, ou seja, a mesma arquitetura, são Debian 64 bits, Debian 8. Eu vou lá e instalo um monte de programas na primeira máquina, na máquina A. Se eu for para a máquina 2, eu preciso fazer download de todos esses programas para instalar de novo? Não. Eu posso copiar esse diretório aqui, /var cache apt archives, colocar na outra máquina e fazer a instalação dos pacotes sem que ele precise fazer download da internet. Eu poderia inclusive usar aqui dentro o comando dpkg *deb para ele instalar todos os pacotes de Debian que ele vai encontrar aqui dentro. Já que vai ter o pacote e a dependência, porque o apt-get resolve as dependências, tá? Então, essa é a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Mais uma dica bolachinha aí. E amanhã provavelmente eu falo, ou essa semana ainda, sobre como instalar programas através de código-fonte e como instalar programa nativo aí do Debian. .deb e .rpm. Também vou falar também do CentOS e como eu configuro repositórios, etc. Então, vamos que vamos. E até a próxima dica bolachinha.